Então, pessoal, dando continuidade na nossa aula passada, vamos falar agora sobre a primeira forma normal que a gente vai aprender aqui, como que a gente utiliza, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Voltando aqui na nossa condição que eu passei para vocês, que a gente, naquela situação do João, que ele tinha 2 telefones, 2 registros, e a gente adicionou no campo. Só que vimos também que quando isso for para um sistema, não vai funcionar. Não é isso, pessoal? Porque ele não vai conseguir puxar essa informação de um telefone do campo dessa forma. E não vai conseguir adicionar também o registro. Então, aí vamos aqui. Muita gente me manda assim, professor, tem uma solução. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar, eu até coloquei aqui, ó. Vamos colocar aqui o exemplo da Carla, né? Que a gente já usou o João. Então, vamos adicionar mais um telefone para a Carla. Em vez da gente fazer essa atualização, colocar 2 telefones em um campo de um telefone, igual está na nossa tabela, o que a gente pode fazer? Aí me passaram que eu posso inserir os dados com um novo telefone. Então, vamos ver aqui como é que fica. Então, aqui eu tenho um insert into, cliente, valores, aqui no caso vamos fazer com a Carla, tá bom, pessoal? Carla, sexo feminino, e-mail c.lopes, CPF, e o telefone novo da Carla e o endereço da Carla. Vamos dar copiar aqui, e aqui e rodar. Beleza? Quero OK. E agora, pessoal, o que vamos fazer? Vamos dar um select sexo count as. Aqui eu coloquei quantidade. E from cliente group by sexo. Por quê, pessoal? Então eu fiz aqui, eu adicionei, beleza? Então deixa eu dar um select aqui, que é o que eu queria. Select from cliente. Ponto e vírgula. Então, beleza. Ele me adicionou aqui, né, pessoal? O outro telefone da Carla. Beleza? Então foi adicionado aqui da outra forma. Mas espera aí, pessoal. Vamos fazer de novo aqui. Então, vamos colocar aqui. A gente conseguiu adicionar. Então, quando for puxar lá, tecnicamente, ele vai adicionar um outro telefone, né? Vai conseguir inserir um outro telefone. Porém, pessoal, vamos imaginar uma demanda assim, que o supervisor, o chefe, chegue em um de vocês e peça, por favor, me traga, eu quero uma query que me traga todos os usuários por sexo. Então, aqui a gente já tem essa query montada aqui, que é select sexo, count, as, quantidade, que é a quantidade que ele quer por sexo, from cliente, group by sexo, ponto e vírgula. Vou copiar aqui e jogar. Então, aqui, pessoal, ele me trouxe feminino 4 e masculino 2. Pessoal, tem alguma coisa errada, não tem? O que está errado aqui? Quando eu coloquei um insert in, eu adicionei um registro a mais. Então, é o sistema que está errado? Não, é a modelagem que nós fizemos aqui que está errada. Por quê? Porque quando eu coloco um insert into, eu adiciono um registro a mais. Então, aqui está com o mesmo nome, o mesmo CPF, somente o telefone diferente, porém, o sistema identifica como mais um registro. Então, ele identifica como... E é errado, pessoal, porque não existe 2 Carlas com o mesmo CPF, com o mesmo endereço de e-mail. Existe somente uma com 2 telefones. Então, isso aqui, pessoal, é uma forma errônea. Por quê? Porque modelamos a tabela, o banco, de uma forma errada. Então, pessoal, voltando ao nosso assunto, vamos ver como que funciona as formas normais. Então, vamos lá. A primeira forma normal, pessoal, a mais utilizada. Então, vamos lá. Ela possui algumas regras, pessoal, que fica fácil de identificar e de criar essa primeira forma normal quando estivermos modelando o banco. A primeira regrinha, pessoal, é qual? Todo o campo vetorizado se tornará outra tabela. Vamos aqui um exemplo, pessoal. Como que funciona? Quando
tem familiaridade. Um exemplo aqui, ó, cores. Então, aqui eu tenho cores amarelo, azul, laranja, verde. Então, são as cores, são o campo das cores. E no outro campo eu tenho os carros, que aqui tem as marcas de carros. Car, Fiesta, Uno, Civic. Pessoal, se colocarmos aqui um exemplo aqui, voltando para a nossa tabela. O que é para se vetorizar? Quando vetoriza, pessoal, vocês podem colocar, esse campo está vetorizando. Um exemplo aqui, o telefone. O telefone tem familiaridade com os outros campos, não é isso? Então, o telefone é um campo vetorizado. Esse campo vetorizado, com a primeira forma normal, todo o campo, identificamos que ele vai ser um campo vetorizado. Então, na primeira regrinha todo campo vetorizado se tornará uma outra tabela. Então, aqui no nosso campo, o telefone, em vez de ser um campo, ele vai se tornar uma outra tabela. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Então, aqui, todo campo vetorizado, a primeira regrinha é que se tornará outra tabela. Beleza, pessoal? Então, aí já é a primeira. Agora vamos para a segunda. A segunda regra, pessoal, todo campo multivalorado se tornará outra tabela quando for divisível. Mas como, professor? Coloca um exemplo aqui agora. Então vamos aqui, voltar aqui para Carla. Para Carla não, para Célia. Vou mudar um pouco do João aqui e Carla colocar a Célia. Pessoal, o campo endereço. Como que a gente vai saber se um campo é multivalorizado? Então vamos aqui. Então no endereço, pessoal, a gente tem Riachuelo, que é o nome da rua, né? O bairro, centro, a cidade, Rio de Janeiro, e o estado, RJ, Rio de Janeiro. Então, pessoal, eu posso colocar aqui que dentro desse campo a gente tem multivalores. Vamos aqui, a gente tem porém, lembrando, quando o campo for divisível. Aqui a gente sabe que ele é multivalorizado, beleza. Então, é multivalorado, pessoal, desculpa. Porém, como que a gente sabe se ele é divisível? Então, vamos aqui. Eu posso colocar, somente aqui, a Rua Riachuelo? Posso. Bairro centro? Posso. Cidade Rio de Janeiro? Posso. Estado RJ? Posso. Todos esses aqui, pessoal, são divisíveis? São. Então, eu posso criar uma outra tabela para endereço, pessoal, onde cada um vai ser um campo. Beleza? Então, dentro dessa... Por quê? Porque eu identifiquei que esse campo aqui ele é multivalorado. Então, eu consigo fazer e ele é divisível. Então, dentro dessa nova tabela endereço, eu posso colocar a rua, o bairro, a cidade e o estado. Beleza, pessoal? Então, aqui eu consigo identificar como outra tabela. Então, voltamos na nossa forma. Então, ele encaixa na nossa segunda regrinha da primeira forma normal. Então, beleza, pessoal. Agora, a terceira, pessoal, e a mais importante da primeira forma normal toda tabela necessita toda tabela necessita de pelo menos um campo que identifique todo o registro como sendo único. Vou repetir. Toda tabela necessita de pelo menos um campo que identifique todo o registro como sendo único. Isso é o que chamamos de chave primária ou primary key. Beleza, pessoal? Então, a terceira, para encaixar na primeira forma normal, a terceira regrinha é um campo que identifique, pessoal. Beleza? Um campo identificador. Nessa nossa tabela aqui, a gente tem algum campo identificador, pessoal? Vamos aqui, Aqui nós... não vou conseguir puxar. Então, aqui no nome a gente tem um campo inteiro. Tem esse campo aqui. Lembre-se, pessoal, o campo e registro.
Beleza? Registro são as linhas, ou as duplas, né? Que a gente também fala na linguagem técnica, mas pode falar registro. E o campo são as colunas. Tem alguma coluna aqui, pessoal, que a gente pode identificar como é uma coluna única? Ah, professor, tem o CPF. O CPF sim, que vai ser o registro único. Porém, pessoal, olha o tanto quantos caracteres vão em CPF. Agora, imagine, é um registro único sim, mas ele pode servir como identificador de tabela, algum registro aqui para identificar que é essa tabela, uma chave primária para essa tabela? Pessoal, não, porque ele é um registro único, sim, cada um tem um CPF, porém, olha quantos caracteres são usados para a gente fazer um registro desse CPF. Beleza? Quantos caracteres são usados para a gente no campo do CPF? Então, pessoal, nenhum aqui dessa tabela tem o registro único, pessoal. Lembram daquela que a gente vai voltar dela mais na frente, que até eu coloquei aqui, ó. Aqui, cadê? Que foi a do exercício da livraria. Que vocês viram que tinha uma que era o identificador. Que significa... Opa, vamos aqui que é grande. Voltamos aqui. Opa, subiu demais. Aqui, ó. Tem um ID funcionário. Então, aqui eu posso identificar ele como chave primária, porque ele vai vir ele vai ser o identificador, ele não vai se repetir ao longo, não tem como se repetir, e ele vai ser o identificador da tabela, então a chave primária. Beleza, pessoal? Então, essas são as 3 regras da primeira forma normal, tá bom, pessoal? Estudem, decorem isso aqui, tá bom? Porque é muito importante e a gente vai usar bastante aqui para frente. Beleza? É isso, pessoal. Valeu e até a próxima aula.